ninguém poderá te resistir. Deus passou para ele o oval, dizendo: aonde você colocar os teus pés, eu coloco os meus pés. E o que você falar está falado, e o que você determinar está determinado. Diz a Bíblia que um dia este homem estava pelejando, e a peleja estava tão travada que parece que o sol ia descer e a lua ia subir. Ele teve tamanha ousadia de orar a Deus, pedindo para que Deus não deixasse o sol se pôr e a lua se manifestar. A única vez na história que Deus fez isso, a única vez na história que Deus parou o sol e a lua não subiu durante 24 horas, foi através da oração do servo Josué. Ele era o juiz de Israel, ele trazia a história da nação de Israel. Mas quando este homem morre e se inicia um novo tempo para Israel, parece que Israel morre junto com Josué a sua esperança. Parece que morre junto com Israel a sua fortaleza, o seu braço forte. A confiança de Israel não estava mais no Senhor dos Exércitos, mas a confiança de Israel estava no líder Josué. É por isso que às vezes a Bíblia nos fala que maldito é o homem que confia no homem. Duas semelhanças eu vejo dentro da Bíblia, e um grande erro que Josué cometeu. Moisés foi um grande líder, e eu prefiro me espelhar em Moisés, porque Moisés, além de ser um grande líder, ele fez um outro grande líder, ele fez Josué. Mas Josué não deixou liderança para liderar a nação de Israel pós a sua morte. Ele não fez nenhum líder, ou nenhum líder quis se espelhar nele. Mas neste texto diz a Bíblia que Israel, quando Josué morre, a nação de Israel, a nação eleita, preparada, separada por Deus, volta em um profundo declínio espiritual e se afasta de Deus. Sabe, irmãos, que o nosso Deus, ele tem princípios. E uma coisa linda que eu aprendi de Deus durante toda essa caminhada de quase 20 anos de evangelho, eu aprendi que Deus nos fez para viver em total liberdade. Se você olhar para o Éden, no livro de Gênesis, Deus, quando criou o homem, disse: ei, eu fiz tudo que é agradável aos olhos e bom ao paladar. E Deus disse para o homem: desfruta de tudo livremente, de todas as árvores do jardim, coma o que você quiser. Mas Deus havia estipulado um limite, e eu aprendo profundamente em que nós fomos feitos para viver livremente, mas nunca podemos ultrapassar os limites estipulados por Deus. Eclesiastes capítulo de número 10, versículo de número 8, diz a Bíblia, o pregador está dizendo: aquele que faz uma cova, certamente cairá nela, e aquele que rompe um muro, pula um muro, certamente a serpente o picará. Duas advertências o pregador está dizendo no livro de Eclesiastes. A primeira é, e quando ele fala que quem cavar uma cova certamente cairá nela, ele está dizendo que nós, homens, depois da decadência espiritual do Éden, nós estamos vivendo na lei da semeadura. Não fuja, não tente tampar os seus olhos. O que você se planta, você vai colher. Se você plantar fel, você vai ter que colher fel. Se você plantar espinhos, infelizmente, você vai ter que colher espinhos. Eu descubro que na lei da semeadura, Deus coloca sementes na sua mão. Você não é obrigado de maneira nenhuma a sair semeando, mas a partir do momento que você lança uma semente na terra, obrigatoriamente você vai ter que fazer a colheita dela. E eu quero te dizer a verdade, e é isso que o pregador está dizendo. Na lei da semeadura, tudo que se planta colhe, desde que Deus um dia deu uma mulher para o homem, e quando o homem cai, Deus vai chamar a prestação de conta a Adão e diz: Adão, o que foi que aconteceu? Aí Adão diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Como se a mulher tivesse culpa daquele erro. Então Deus diz: a partir de hoje eu não te dou mais nada, toma lá da cá. Se você trabalhar, você recebe. Se você não trabalhar, não vai cair um cheque do céu. Não vai. Nós estamos vivendo na lei da semeadura. Mas a segunda advertência que o pregador está dizendo, ele está dizendo: ei, existe um muro. Deus colocou um muro. E este muro sinaliza limites. Deus te deu plena liberdade.
Deus disse para você que se você quiser, você vai viver uma vida de comunhão plena comigo. Você vai andar pelo jardim, você vai comer dos frutos, você vai comer do melhor desta terra. Deus diz que você não ultrapasse os seus limites, porque Deus coloca limites para o homem. Deus falou isso para Eva, disse: Eva, não chegue perto da árvore. Deus disse para ela: você pode fazer o que você quiser no jardim, mas não se aproxime da árvore. Sabe por quê? Porque na árvore era uma área de perigo. A árvore era uma área onde a serpente dominava. Deus estava dizendo para Eva: ei, você não pode vencer o seu adversário na região aonde ele está. Deus estava dizendo: eu coloquei um muro, e a Bíblia diz que se você rompe o limite, pula o muro, do outro lado tem uma serpente, e essa serpente está pronta para te picar. Sabe por que existem pessoas? Sabe por que existem vidas que estão picadas pelo veneno do pecado? Porque ultrapassaram os limites. Deus estipulou limites para Israel. Deus disse para Israel: não faça aliança com seus adversários, não faça aliança com o inimigo, não coma a comida deles, não adore aos deuses dele, não use a cultura deles. Mas Israel desobedeceu a Deus, rompeu os limites de Deus. Toda vez que um homem, uma mulher, um jovem, um senhor, uma senhora e uma criança ultrapassa os limites determinados por Deus, todos nós temos um muro. Todos nós conhecemos o muro de Deus. Deus diz para você: você pode ir até aqui, daqui para lá você não pode, porque se você passar no sinal vermelho, você está correndo o risco de sofrer um profundo acidente. E Deus disse isso para Israel, mas Israel não ouviu a voz de Deus, ultrapassou o muro. E quando ele ultrapassou o muro, Deus lhe entregou na mão da própria serpente, os medianitas. Sabe o que aconteceu? Os medianitas, eles vieram com tamanho justo sobre Israel, a nação eleita de Deus, aquela nação que foi preparada para comer do melhor da terra, que deveria dominar, agora estava vivendo em cavernas. Eles estavam fugidos, aprisionados, escondidos, vivendo num profundo cativeiro nas montanhas. Israel teve que fugir, porque quem dominava eram os medianitas. Toda vez que Israel plantava alguma semente, os medianitas esperavam o tempo oportuno da colheita e vinham sobre Israel no campo e fazia com que Israel pudesse entregar todos os seus bens. Toda vez que Israel projetava alguma coisa, os medianitas sufocavam Israel. Os pais, a nação eleita de Israel, a nação da conquista de Josué, já não existia mais, porque eles tinham sido forjados a viver dentro de cavernas. Agora, a nação de Israel não era mais uma nação de conquista, mas uma nação oprimida, uma nação de caverna, uma nação de cativeiro, uma nação escondida em meio aos montes, porque os medianitas haviam dominado as vossas casas, os medianitas haviam dominado as vossas ruas, os medianitas haviam dominado os vossos carros, os medianitas haviam tomado posse de tudo que era de Israel. A terra era de Israel, não era deles, mas a Bíblia diz em Tiago, em Pedro, a sua segunda epístola, que aquele que é vencido, aquele que se deixa ser vencido por alguém, ele se torna escravo deste mesmo. Se você se deixa ser vencido por alguma coisa, certamente você se tornará escravo daquela coisa. É isso que Pedro está tentando nos explicar na sua segunda carta. Mas a Bíblia nos diz que nesta ocasião Deus se manifesta em meio a esta calamidade. Escute, diz a Bíblia que a única maneira que eles acharam para se alimentar, porque o que estava restando naquela nação era um alimento que precisava ser feito, porque estavam dentro de cavernas. Eu não sei como é que 4.000 pessoas viviam dentro de cavernas, viviam para tomar banho e viver dentro de 4.000 pessoas. É desconfortável, pastor. 4.000 pessoas viver em um mesmo lugar, em montes e cavernas, totalmente escondido dos seus adversários, porque se os seus adversários descobrissem que Israel estava lá, eles fulminavam Israel. A nação de Deus, a nação que era a nação de conquista, sabe que quando Josué entrava numa terra, só de ouvir quem era Josué, o povo
estremecia e temia, porque sabia que aquela nação viria como um trator para degolar os teus pescoços. Mas diz a Bíblia que os medianitas conseguiram forjar sobre Israel um cativeiro tão profundo que Deus se manifesta. Sabe o que eu vejo? Que nós estamos vivendo como se estivesse vivendo nos dias de Gideão. Eu não sei se você pode acompanhar comigo este raciocínio. Nós parecemos que a nação eleita, Deus nos separou, nos escolheu. Quem foi que te disse que Deus te fez para viver em caverna, em cativeiro, aprisionado, fugindo dos teus adversários, em meio a montanhas, como se não tivesse pastor e nem dono? Quem foi que te disse que Deus te escolheu para viver escravo do vício, da maconha, da cocaína, da cachaça? No outro dia você acorda, não consegue ficar nem de pé. Quem foi que disse que este domínio, quem rege sobre a sua vida, são os medianitas? Deus não te fez para isso, porque o prazer de Deus é que você seja bem sucedido sobre todas as áreas da sua vida, que tenha saúde, assim como o bem-estar a sua alma. Deus tinha que fazer alguma coisa, porque o pecado havia tomado conta daquela nação. Sabe o que acontece? Lá no meio do lagar, o único lugar que restava, a comida de Israel estava sendo feita no meio do lagar. O trigo, lagar não é lugar de malhar trigo, mas eles tinham que enganar os seus adversários. A Bíblia diz que este jovem chamado Gideão, ele tomou uma providência, sabe por quê? Porque a geração de Gideão é uma geração inconformada. Repita comigo: a geração de Gideão é uma nação inconformada. É uma geração inconformada. Aquele jovem, ele não se acostumava com as cavernas. Aquele jovem não se conformava com aquela situação. Aquele jovem, ele não tinha prazer dentro daquelas cavernas e daquela opressão. Ele procurou fazer alguma coisa. Sabe o que a geração Gideão faz? A Bíblia diz que ele vai procurar malhar trigo no lagar. Escute, irmãos, lagar não era lugar de malhar trigo. Quem conhece o lagar sabe muito bem que lagar é lugar de pisar as uvas para fazer vinho. Mas a solução era aquela: ele estava vivendo em um declínio espiritual e Deus orientou aquele jovem. Mas sabe o que tinha naquele jovem de diferença, irmãos? Eu fico olhando e tenho orado durante todos estes anos dizendo: Deus, resgata a geração de Gideão.